Boa tarde. Hoje você vai ver no Século News, edição especial, projetos do Papa Francisco para um dos países mais pobres do mundo. A gente também faz uma viagem até a China para conhecer a realidade da igreja de lá. E você vai ver ainda um comércio diferente que acontece em Roma. E mesmo longe do Sudão do Sul, o Papa Francisco lançou 3 grandes projetos no país. O Papa Francisco não vai viajar para o Sudão do Sul, mas ele ainda quer estar presente. Como tal, ele vai arrecadar cerca de $500 milhão para apoiar 3 projetos realizados pela Religiosa e a Caritas. Como você sabe, o Santo Padre se reuniu com líderes religiosos do Sudão do Sul. No encontro com algumas pessoas, eles o convidaram para visitar o país. Posteriormente, ele planeja visitar, mesmo se as condições do local estiverem complicadas. Ele quer dar atenção aos projetos. Um dos projetos é dedicado para a formação de futuros professores, outro para apoio de 2.500 famílias de agricultores e o último para ajudar 2 hospitais. Laura Gemignani trabalha em um destes centros médicos no Sudão do Sul. Ela descreve uma experiência de arrepiar. Uma vez eu vi um homem decapitado perto do hospital, a 10 metros de distância. Infelizmente, isso é uma coisa normal que acontece aqui. Este é um dos maiores perigos que acontece quando você é um missionário. Você se acostuma. É importante que as pessoas sintam que nós não vamos deixá-las. Não estamos lá apenas para um projeto. Muitas vezes nos foi dito, todos eles foram, eles escaparam. Acima de tudo, as ONGs estão aqui, por um curto espaço de tempo. Mas você nunca nos abandonou. É isso que nós queremos. O Sudão do Sul é um dos países mais pobres do mundo. A guerra civil e a fome batem impiedosamente a população civil. Em fevereiro, as organizações humanitárias deram um alarme. 100 mil pessoas estavam em risco iminente de fome. Em julho, esse número pode ser estendido para 1 milhão. O corpo diplomático do Vaticano não desiste de ajudar países como Venezuela e Sudão do Sul, apesar de as tentativas recentes não terem funcionado. Havia muitas iniciativas de mediação no Sudão do Sul. Eu mesmo me envolvi em 2 delas. Todos os serviços públicos estão em colapso. Os policiais não são pagos e é por isso que as pessoas saem com seus rifles em busca de recompensa. Às vezes violentam mulheres, por exemplo. Judith é missionária e trabalha na África há quase 20 anos. No Vaticano, ela disse que as atrocidades que viu no Sudão do Sul são impossíveis de esquecer. Eu estive lá em fevereiro e o que vi é como se estivesse indo para o inferno. Tem muita pobreza e as pessoas passam por tanta angústia. É uma experiência terrível. A fome e a guerra são responsáveis pela migração de mais de 3 milhões de pessoas, 1/4 da população do país. A maioria foi para a vizinha Uganda, que se tornou o 2º país com mais refugiados do mundo. As histórias que eles contam são quase inconcebíveis. Eu estava em casa, vieram buscar meu marido à noite e o levaram. Eles o mataram. Naquela época, havia armas. As pessoas, aqueles dinkas, matavam as pessoas. Por isso que fugimos. Mais de 60% desses refugiados são crianças. E elas são consideradas as que tiveram mais sorte. As Nações Unidas estimam que mais de 15 mil crianças foram recrutadas para o exército para lutar na guerra. Lá elas são violentadas, passam fome e veem execuções a sangue frio o tempo todo. Essa semana o Papa chamou a atenção de todos os católicos. Ele disse que nós usamos a palavra amigo de maneira superficial. 2 ideias-chave bem simples, a amizade e a missão. Esta foi a mensagem que o Papa Francisco passou para a Serra Internacional, um movimento de suporte a sacerdotes, seminaristas e religiosos. Com grande alegria e infinita emoção que eu lhe envio minhas saudações a todos os integrantes da Serra Internacional, que hoje é representada pelos delegados que participam desse Congresso Internacional de número 75. O Papa Francisco disse que seu trabalho com os sacerdotes é essencial porque eles precisam de pessoas para apoiá-los em seu ministério. Amigos de verdade. Amizade é uma bênção que está sendo perdida nas grandes cidades. No nosso dia a dia de metrópole,
nos deparamos com várias pessoas a quem chamamos de amigos. Mas isso é só uma palavra que dizemos. Dentro de comunicações virtuais, amigo é uma das palavras encontradas com mais frequência. Mas sabemos que o conhecimento superficial não é como a experiência de encontrar ou se aproximar de um amigo. O Papa Francisco falou também sobre um outro conceito, a missão. Ele recordou que Jesus disse aos discípulos: não olhem para o que eles deixaram para trás. Vamos seguir em frente, apesar das dificuldades. Eles confiam em Deus e sei que eles são sustentados por Ele. É por isso que ele disse que é triste ver os homens da igreja que não sabem se posicionar, mudando de dioceses, se retirando. O Papa também disse que ele estava com medo de museus cristãos, que estão fechando em seu nicho, estão com medo das mudanças. Santidade foi o tema da catequese do Papa Francisco na penúltima audiência geral antes da pausa do verão em Roma. Ele disse que todos podem ser santos e, para isso, não é preciso ficar o dia todo em oração. Nem o forte calor que anuncia a chegada do verão em Roma impediu que milhares de peregrinos fossem à Praça de São Pedro para a audiência geral desta quarta-feira. O Papa saudou a todos e recebeu um presente de um dos peregrinos mais jovens que estava ali. Em sua catequese, ele continuou falando sobre a esperança, focando desta vez nos santos. Ele falou sobre os momentos na vida cristã em que invocamos a intercessão deles durante o batismo, o matrimônio e na ordenação sacerdotal. Eles ajudam as pessoas não somente a seguirem sua vocação, mas também ajudam nos momentos de tribulação. Deus nunca nos abandona. Toda vez que precisarmos, virá um anjo para nos consolar. Anjos, algumas vezes com o rosto e coração humanos, porque os santos de Deus estão sempre aqui, escondidos no meio de nós. O Papa disse que, ainda que pareça difícil, ser santo é possível, porque Deus nos dá esperança para isso. Alguém pode perguntar: é possível ser santo na vida diária? Sim, ser santo não significa rezar o tempo todo, mas fazer o seu dever. Rezar, trabalhar, cuidar dos filhos, mas fazer tudo com o coração aberto a Deus. Assim, nos tornaremos santos. É possível, não é difícil. É possível porque o Senhor nos ajuda. Aperte a Dio. E così diventeremo santi. Ainda no Vaticano, o Papa recebeu visitas bem diferentes essa semana, dos reis da Holanda até jogadores de futebol americano. Olha só. O rei Willem-Alexander e a rainha Máxima da Holanda visitaram o Papa Francisco. Ele foi muito cordial e familiar. Foi uma visita na qual eles falaram em línguas como o espanhol e o inglês, porque a rainha é da Argentina. De acordo com o Vaticano, eles trocaram pontos de vista sobre a proteção do meio ambiente e a luta contra a pobreza, o fenômeno das migrações, a importância da coexistência pacífica entre diferentes culturas e o compromisso comum para a promoção da paz e segurança mundial. O rei e a rainha lhe deram algumas tulipas para plantar nos jardins do Vaticano. Em troca, o Papa deu-lhes 3 grandes escritos de seu pontificado e um medalhão com a história de São Martinho de Tours. Em seguida, o Papa Francisco os acompanhou até a porta e pediu-lhes para cumprimentar suas 3 filhas. O Papa Francisco foi recebido com uma calorosa salva de palmas por membros da delegação do Hall da Fama da NFL, a Liga Nacional de Futebol Americano. Muitos vestiam seus ternos oficiais. Entre os presentes estavam nomes como Jerry Jones, Franco Harris e Ronnie Lott. Brincando que era um seguidor ávido do futebol, mas de um tipo diferente de futebol, o Papa destacou o papel que os atletas profissionais têm na sociedade. Il modo in cui viviamo
specialmente i giovani. Nosso mundo, e especialmente os nossos jovens, precisam de modelos. As pessoas que nos mostram como trazer o melhor em nós mesmos, como usar nossos dons e talentos dados por Deus e, ao fazê-los, apontar o caminho para um futuro melhor para as nossas sociedades. Indicare la via per un futuro migliore per le nostre società. No final da reunião, não faltaram risadas e presentes. O Papa recebeu este capacete autografado e uma camisa personalizada. A seguir tem notícia da igreja na China e a história de um cardeal que se converteu à fé católica.